A paz, irmãos, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou da Sara Nossa Terra, do Recreio. Obrigada. E eu vim contar um pouco do meu testemunho. Eu cresci na Sara Nossa Terra e aí, bom, a gente sempre tem que ter um começo. Eu comecei na Sara, me batizei, mas eu ainda não sentia o Espírito dentro de mim. Eu falava, vou pra igreja, tá bom. Vou pra célula, tá bom. Vai ter lanche depois. Pequenininho, a gente sempre pensa no lanche, né? E aí, a coisa foi ficando mais séria. E aí, há 2 meses atrás, a minha psicóloga falou assim, Júlia... ela fez uma pergunta boba. Júlia, com quantos anos você acha que a Júlia de hoje tem? Eu falei, como é que é, gente? Como assim? Falei, caraca, e isso me levou para o início do meu testemunho. Falei, Deus, pera. O que eu tô fazendo na igreja? Meu Deus. Aí me veio a memória lá atrás. Poxa, sofrer rejeição do meu pai, da minha mãe. Minha mãe trabalhava de 6 da manhã até 10 da noite, chegava muito estressada dentro de casa. E eu só tinha atenção dela quando eu ficava doente, quando eu fazia besteira, que aí ela... né? Eu era uma criança que eu aprontava. E meu pai também, eu não tinha muita intimidade com meu pai. Então, como é que eu ia ter com um Deus? Um Deus que eu não vejo, que eu não toco, que não fala comigo, que eu não sinto falar comigo e... sei lá. E aí, esse espírito da rejeição começou a me cercar. Falei, e agora? Eu só tenho a atenção dos meus pais quando o espírito da enfermidade vem. Aí o espírito da rejeição me assola. E aí aquilo foi reverberando dentro de mim, criando crise de ansiedade, crise de pânico. E aí eu fiquei com descontrole da minha vida. E aí, aos meus 17 anos, eu conheci o candomblé. Fui pro candomblé, e aí fui de mansinho, tipo, eu quero saber isso aqui. Eu quero ter o controle disso aqui, daquilo outro. E aí foi que eu percebi, caramba, eu vou ter um orixá, eu vou ter uma mãe, um pai, que vai estar ali comigo. E se eu preciso fazer alguma coisa de ruim para ter atenção da minha mãe ou do meu pai, então por que eu não posso dar oferenda para ela ou ele me dar alguma coisa em troca? Me senti no controle. Falei, caraca, é agora que eu vou dominar tudo, ninguém me segura. E aí é que eu fui me afundando. Porque você, lá dentro, você não tá vendo, você não percebe o que você tá fazendo, você não tem o discernimento do que é certo, do que é errado. Eu cheguei num estágio que eu tava limpando sangue de bicho, ficava toda suja de sangue e achava aquilo o máximo. Tô fazendo pro meu orixá, tô fazendo pra isso, pra aquilo, que eu quero poder, eu quero ser linda, eu quero ser maravilhosa. E aí eu não percebi o que tava na minha volta, porque quando o inimigo te cerca num cativeiro, ele te dá as coisas mais bonitas. Porque, para ele, você tem muito valor. E eu falei, caramba, Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí fui indo. Em 2021, eu... até então, eu não falava com meu pai, já tinha me afastado dele. Várias conversas de perdão, e aí ia, voltava, e a gente sempre brigava, não tinha intimidade nenhuma com meu pai, e sempre brigando com a minha mãe, sempre tendo discussão dentro de casa, uma coisa horrível. E aí, em 2020, teve pandemia, eu fiquei doente, e enfim, briguei com a minha mãe, saí de casa, fui morar com meu primo, e aí eu fui, de novembro para dezembro, eu fui 15 vezes pro hospital. 15 vezes para o hospital com nada. Nada, não tinha nada. Eu tava morrendo. Eu tava simplesmente morrendo. Não sabia o que eu tinha. E eu ligava pra minha mãe desesperada. Eu não tava falando nem com a minha mãe, nem com meu pai. Nem sonhava em ligar pro meu pai. E aí eu falei, caramba, e agora? Agora eu vou morrer de vez. Agora já era pra mim. Pra minha vida, acabou. Eu falei, caramba, eu vou fazer santo. Que aí isso tudo vai passar.
Só que o santo era muito caro fazer, eu não tinha dinheiro, não tinha da onde tirar. E eu falei, caramba, porque leva pote de ouro, leva isso, leva cabrito, leva não sei o quê. Falei, como é que eu vou tirar dinheiro para fazer? Mas eu vou. Se as crises de pânico passarem, então eu tô dentro. Tudo que me fizer melhorar, eu tô dentro. E aí eu me afundava mais ainda. E aí chegou no estágio que eu não estava suportando. E descobri um pai de santo, lá no MER que a gente ia. Fui para lá, né? Chegou no estágio que eu falei assim, caramba, não tô aguentando mais. Agora eu vou procurar uma coisa para fazer, sei lá, a gente mata um bicho, a gente negocia aí, entendeu? E vamos que vamos. Só que eu fui para dentro do terreiro travada, eu não falava. As minhas mãos eram assim, eu não conseguia me mexer, eu não levantava do sofá. Minha mãe tá aqui de prova, eu não levantava do sofá para nada, eu não falava, eu não conseguia pedir ajuda. E para quem que eu ia pedir ajuda? Para quem? E aí me afundava embalada nisso, naquilo. E aí eu conheci também o lado da Umbanda, que é o Exu, Pombogira, malandro. E vai, e fica aqui, boate, e vou aqui, vou ali. Eu falo que o inimigo é o maior roteirista do mundo. Porque eu não pagava nada, eu fazia o que eu queria. Bebida, então, liberada. Mas eu não era muito de beber, não. Eu queria mais, era pra farra, ficar com todo mundo. Eu não tinha a figura do meu pai, então eu procurava alguém pra me satisfazer. O meu negócio era funk e homem. Meu negócio era isso. E aí, eu falei assim, caramba, já tô cansada, né, dessa vida. E quando eu fui pro terreiro, foram 4 horas de sessão para tirar o que estava dentro de mim. Matamos bichos, acendemos fogo, fizemos fogueira, foi uma história. E aí, o Exu virado falou um negócio com a minha mãe que a minha mãe não tinha falado comigo até então. E quando eu saí de lá, eu percebi que, assim, aliviou, mas não mudou em nada. O que eu vou fazer? Aonde que eu vou procurar? E eu ligando pro pai de santo, o pai de santo caiu doente. 2 meses, o terreiro fechado. Ele pegou Covid. No dia 1º de janeiro, né, de 2021, eu falei assim, mãe, não tô aguentando mais, o que eu vou fazer? Aí, quando foi no dia 6, ela falou assim, Júlia, o tio Bebeto, que é nascido e criado na igreja também, que é irmão dela, falou assim, procura a Mônica e a Patrícia, que elas eram líderes de célula, e aí, só que são amigas de infância da minha mãe, elas não moravam mais lá. Uma mora na Curicica e outra no Alto da Boa Vista, eu moro na Barrinha, tô contramão para as duas. Aí Deus falou no coração dela, ela liberou essa palavra para mim. Quando foi no dia 7, minha irmã me encheu a paciência para ir no mercado. Eu não sei o que ela queria aquele dia. Que a gente foi no mercado, encontramos a Mônica. Eu falei, Deus. Eu virei para ela e falei assim, oi, tudo bem? Posso falar com você? Toda cheia de vergonha. Ela falou, claro, o que você precisa? Eu falei assim, ora por mim. Pelo amor de Deus, eu tô desesperada, eu não aguento mais, eu tenho crise de pânico. É um espírito de morte que me assombra dia e noite, eu não consigo dormir, eu não consigo falar. Eu boto o pé pra fora da minha cama, parece que eu tô num abismo. A síndrome do pânico me assolava o dia inteiro. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí começamos uma célula lá em casa. E aí começou a guerra com a minha mãe. Começou a guerra, mas não era com a minha mãe, era o que estava nela. 2021 foi todo prometido para eu fazer santo. Então, assim, o que vinha depois, quando você entra no candomblé, na Umbanda, ele com Deus se multiplica a 100 por 1. Lá não, você multiplica 1 para 100. E não tem conversa. Se você vai dar uma champanhe mais ou menos, se você pode dar uma champanhe melhorzinha. Se você deu uma melhorzinha, você tem que continuar dando a melhorzinha, senão eles vão te cobrar, vão acabar com a sua vida. Esse era um medo que assombra quem está lá dentro. Só quem viveu realmente lá sabe. O que acontece de ruim e a gente não vê.
A gente não percebe. E aí a gente começou a célula, eu comecei a ir para a igreja, voltei para Sara Nossa Terra e aceitei Jesus mais uma vez no apelo. Falei, não, Deus, agora o Senhor tem que mudar a minha vida. Cara, parece que o mundo desabou. Sabe aqueles desenhos que o personagem principal passa e o piano cai em cima? Foi comigo, eu me sentia esmagada. Tudo começou a dar errado na minha vida, eu comecei a ficar mais doente e descobri uma pangastrite com hemorragia. Ou seja, eu não sabia o que fazer. Eu falei, agora realmente eu vou morrer. Agora tem o diagnóstico do médico que eu vou morrer. Que nada. Eu não sabia nem o que Deus tinha preparado para mim. Aí, meu avô ficou doente, meu avô paterno ficou doente. E aí eu não falava com meu pai. Fui no Barrador e ele ele estava estável. Não coma. E aí eu li o Salmo 23 para ele e falei, Deus, me usa. De repente, os aparelhos começaram a apitar. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai levantar aqui, eu não sei nem o que fazer. Meu Deus. Mas vamos que vamos. Eu falei, vô, o Senhor já desceu as águas. O Senhor já fez o que tinha que fazer aqui na terra. Então, vai com Deus. E o meu pai chegou no hospital. Eu não estava falando com meu pai, não queria ver meu pai pintado de ouro, de prata, de diamante. E a gente ceiou. Como é que eu, voltando para a casa de Deus, não vou cear com o meu pai e meu avô ali, no leito de morte? Falei, Deus, está nas tuas mãos. E aí eu dei um passo de fé. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, para o que o Senhor quiser fazer. Acho que 2 semanas depois, meu avô faleceu naquele mesmo dia. Meu avô faleceu naquele mesmo dia. Depois que eu saí do hospital, depois que a gente saiu do hospital, ele faleceu. E aí, no dia seguinte, a gente teve que ir no enterro, enfim, pedir para minha pastora para ir comigo. Me reconciliei com meu pai. No dia dos pais, eu briguei com ele de novo. E aí a gente... Não, minto. Desculpa, gente. A gente tinha brigado no ano passado. Aí a gente se reconciliou. E aí, por conta da minha doença, eu fui morar na casa dele. Aí é que o bicho começa a pegar. Eu fiquei muito doente, com muita crise de pânico. Comecei a usar remédio controlado. E aí eu ia me arrastando pro trabalho. E a minha madrasta todos os dias orando comigo, porque eu via pessoas em cima de mim, me sufocando. Eu falava, pelo amor de Deus, Gabi, Gabi. Ela vinha com toda a autoridade, que Deus usou ela de uma forma sobrenatural. Eu só conseguia ver o cenário de morte e eu não conseguia sair daquilo. Eu pedindo ajuda e eu falava, Deus, eu fui lá no lodo, mas, por favor, me envia uma pessoa para me tirar disso, para me tirar do cativeiro. Ela estava precisando de uma babá, porque ela tem um filho especial. E aí, essa moça estava orando no monte por um emprego. Mas eu não sabia o que viria com ela. A nora dela já fez santo. E hoje é missionária. Eu falei, caraca. E ela foi de Nova Iguaçu até a casa da minha madrasta para começar o meu processo de libertação. Foi muito doloroso. Foram os piores dias da minha vida. Eu não ficava em pé, eu não conseguia falar de novo, eu só chorava, eu pedia socorro o tempo inteiro. Eu me sentia a pior pessoa e eu achava que eu estava incomodando na casa das pessoas, porque eu não tinha intimidade com meu pai. Mesmo eu estando na casa dele, eu não tinha intimidade com meu pai. Eu falei, caramba, eu vou ter que resgatar essa intimidade, mas eu não consigo. Então, Deus, eu tô toda errada, tô na casa do meu pai, tô pedindo ajuda, tô doente e a minha madrasta que, sabe, tá orando por mim dia e noite, eu não vou sair disso nunca. E aí vinham, faz esse feitiço, faz esse, faz aquele, faz assim, faz assado, e em sonho. Você vai morrer, você daqui de hoje não passa. E vinha barulho de cachoeira, que era do meu orixá. E, por que você não pega isso aqui e bota nessa bebida? Faz isso, toma esse chá aqui que você vai melhorar. Por que você não volta pra sua vida? Você tava tão bem. Tava tão bem indo pra boate, fazendo isso, aquilo. Tava tão bem.
Só teve crise de pânico quando você parou de ir pra boate, minha filha. E era isso que eu ouvia toda hora. Eu falei, Deus, eu sou incapaz. Eu não consigo, como é que eu vou sair dessa? E aí veio os gatilhos de novo e eu falava, Gabi, pelo amor de Deus, eu tô vendo uma pessoa aqui e ela vai me matar, ela vai me matar. Eu comecei a ficar desesperada, alucinada. E aí, quando eu fui convidada a dar a palavra de oferta na minha igreja, ali foi o outro marco, o mundo desabou. Eu briguei com meu pai, saí da casa do meu pai, voltei para minha mãe. Falei, caramba, mas isso vai se repetir na minha vida até quando? Até quando eu vou brigar com meu pai? Eu vou estar na rua de novo? Eu não vou ter relação com meu pai, não vou ter relação com a minha mãe, eu não vou fazer nada na minha vida mais. A minha vida vai ser destruída, não vou ter relação, então eu não quero saber mais de Deus. Deus na minha vida tá aqui pra quê? De enfeite? Eu não quero mais. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não quero. E as batalhas espirituais vinham, a minha madrastinha em oração, a missionária também. E dia 8, agora, eu fui pra igreja, pra Sara, nossa terra. Falei assim, Deus, hoje vai ser o dia que o Senhor vai reativar o meu ministério. Não quero saber o que vai acontecer. Não vou negociar mais com o inimigo, entendeu? Já tô cansada. Porque quando você negocia com o inimigo, você fala assim, caramba, eu ia dar esse passo aqui com Deus. Mas se eu fizer isso, vai vir tanta batalha. Ai, não tô afim. Acho que eu vou fazer assim, que aí o diabo não me incomoda. E aí eu posso passar pelo menos a semana em paz. E aí isso ia se repetindo. Ia criando mais uma bola de neve. E eu falei assim, caramba, agora chega. E aí veio a Bia, que não tá mais congregando no Recreio, tá em Campo Grande. Veio esse dia. Acho que foi Deus puro. A Bia falando comigo, olha, Deus manda te dizer que ele vai reativar o seu ministério. Eu não sei falar em público, e ela é oratória. Ela ensina no Instagram dela a falar em público. Eu não sei falar em público, eu não sou pastora, eu fui convidada para uma regular do Senhor pelo pastor Léo. E eu falei assim, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Mas eu não sou ninguém. Eu vou falar o quê na igreja, gente? Meu testemunho. Eu só passei luta, só passei derrota. E ele falou assim, o mais legal do milagre não é você ver, é você ser. Só você sabe o que você passou. Você foi lá no fundo do poço. Você limpou o bicho, você deu oferenda, você fez inúmeras coisas para vários santos. Mas o que você fez até hoje por você? Falei, caramba, aquilo tocou fundo no meu coração. E assim, Deus me deu a palavra hoje muito, muito depressa, porque meu pai me avisou ontem que o pastor Léo teve uma semana para me falar. Ele me falou ontem que o pastor Léo me convidou. E aí eu falei assim, qual palavra que eu deixaria aqui sobre a minha vida? E aí ele me deu em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu reneguei a Cristo, conhecendo a palavra desde pequenininha. Eu fiz as piores coisas possíveis e impossíveis de acreditar. Eu adorei santos que, se eu derrubar aqui, cai, quebra e tá bom, tá ótimo. E esqueci do Deus tão poderoso que ele foi de ter me sustentado até hoje. Se eu disser para vocês que tem me faltado mesmo alguma coisa até agora, depois de eu ter aceitado Jesus, é mentira. Porque eu perdi meu emprego, fui processada injustamente, ganhei na justiça, porque eu entreguei a causa toda para o Senhor. E, assim, eu fui a pior pessoa do mundo. E eu falei assim, Deus, por que eu? Eu não tenho nada a oferecer, eu vou falar o quê aqui da minha vida? Tá bom, todo mundo passa dificuldade. E ele disse assim, porque o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas. E eu falei isso com o pastor Léo estava digitando para mim na hora isso.
Aí eu falei assim, tá, mas não dá tempo de preparar alguma coisa e eu não vou conseguir falar em 50 minutos, gente, é muita coisa. Aí hoje não dava. Eu tava arrumando as mais possíveis e melhores possíveis desculpas pra não vir. E eu falei assim, Deus, mas eu vou sujar teu nome, eu vou lá, vou subir. As pessoas estão cansadas de ouvir historinha triste. Aí ele falou assim, lembra da mulher no fluxo de sangue. Ela pensou assim, vou tocar aqui na orla pra não sujar. Aí ele falou assim, filha, quando você entra na minha presença, eu revelo defeito, revelo pecado, revelo tudo que está em oculto. Mas quando você toca em mim, quem fica sujo não sou eu. Quem fica limpo é você. Você não me suja. Falei, caramba, é verdade. Deus, como assim? Falei, mas Deus, eu não sou digna, Senhor, de subir no púlpito para pregar o teu nome, nem para falar do teu nome. Ele falou, vai, porque eu te garanto, a minha graça te basta. E assim, ao invés de eu continuar negociando com o diabo, né, ele me lembrou, ele falou assim, Júlia, faça o que eu chamei você para fazer, como igreja, resistir. Não é para lutar, não é para você medir força, não é para você falar assim, eu sou mais forte. Porque todas as vezes que eu tentei ser forte, mesmo na presença de Deus, eu caí, porque eu sou fraca. Quem me garante é o Espírito, mas eu em Deus eu em Cristo sou forte, mas eu, Júlia, se eu for bater de frente, não dá, eu carne. E assim, eu passei o meu 2021 no processo de libertação muito doloroso. Para ir no seu luto, você tem vários amigos, você tem o velório cheio, mas na hora da ressurreição, só os íntimos. Eu falei assim, caramba, intimidade. Intimidade é o que eu preciso com Deus. Falei, caramba, como é que eu vou restaurar minha intimidade? E dia 1º de janeiro, meu pai me pediu perdão e eu decidi perdoar porque eu não sou ninguém, né? E se Cristo, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, me perdoou depois de eu ter ido fazer esse tipo de coisa, por que eu não posso perdoar o meu pai? Eu tive muito medo, né, do que eu poderia fazer com isso tudo que eu vivi. Eu tinha medo de cair de novo. E aí, o espírito da síndrome do pânico tentou me assolar esse ano também. E eu falei, não, eu lembrei do que Paulo disse, né, da vivência de Paulo antes de ser preso. Que todo mundo, enquanto Paulo pregava, os demais diziam, vamos prender ele porque a gente prende a palavra. E aí ele disse, quem está preso sou eu, não a palavra. A palavra ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. E assim, Deus tem sido tão incrível na minha vida que eu ganhei minha mãe para Jesus, eu ganhei minha irmã, que também ia fazer santo ano passado. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor, podendo servir, podendo proclamar o nome dele a todo momento. E, assim, o que eu precisava era ter intimidade com Deus. O processo dói, o processo espreme, o processo machuca demais. É uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida e não recomendo viver. Mas foi importante para mim, porque eu tenho resgatado os meus amigos que também passaram por esse processo, passaram por síndrome do pânico, depressão. E lá atrás, quando eu usei durante 1 mês só o remédio controlado, eu recebi uma profecia. Pode jogar fora, porque isso aqui não é para você. E das vezes que eu tentava tomar o remédio, eu colocava para fora. E foram dias de muito terror, foram dias que eu achei que eu realmente iria sucumbir, mas Deus é um Deus grande. E o processo realmente dói, isso me machucou demais, isso deixou marcas na minha vida, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E realmente o que não me matou, me fortaleceu. A palavra desse ano lá na igreja foi
resgatador. Então, eu tive o resgate do meu pai, tive o resgate da minha mãe, eu tô tendo intimidade com meu pai. Assim que eu fui ter a conversa de reconciliação com meu pai, acho que 5 minutos depois, o pastor Léo sentou à mesa. Aí eu falei, realmente, Deus, eu não sei o que o Senhor quer falar, mas eis-me aqui. E eu falei, Deus, eu quero ser tua filha. Deus é criador de todas as criaturas, mas ele é pai dos filhos, e só é filho quem o reconhece. E o que eu tenho para falar para vocês é que realmente eu preferi não ver o milagre, eu preferi ser. Porque me doeu e eu não tô aqui para contar a história triste, eu tô aqui para contar que eu tinha guias, eu tinha chapéu de malandro, estava sempre envolvida em briga, só pela misericórdia de Deus foi a minha vida. Procurei em tudo quanto é homem o meu pai, e hoje eu tenho a minha família restaurada com o Senhor e eu tô viva. Obrigada, pastor. Toda honra e toda glória a ele.